Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versos 7 até o verso 10, será a nossa leitura, dando sequência à nossa série. Estamos finalizando Eclesiastes e nós teremos exposições nos 10 mandamentos para o século 21. E eles estão associados ao lema da igreja esse ano, a igreja que vive para servir com alegria. Como que nós podemos servir em observância aos 10 mandamentos também? Então nós vamos trabalhar nos domingos à noite sobre essa temática dos 10 mandamentos. Mas por hora estamos aqui no desfecho do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, verso 7 ao 10. E antes da leitura, nós vamos orar rogando as bênçãos do Senhor na exposição da sua palavra. Pai, nós te agradecemos por esses momentos de culto, de adoração ao teu nome. Cremos que na mediação do nosso Redentor, Cristo Jesus, o nosso culto é aperfeiçoado e recebido por ti na glória. E, ó Deus, nesses instantes em que atentaremos para a leitura das Escrituras, extrair verdades dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa tomar conta dos nossos corações, das nossas mentes, aplicar essas verdades às nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 9, 7 a 10 diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, ou porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nosso tempo na terra é muito precioso. Pode passar para o próximo slide, presbítero, por favor. Nosso tempo na terra é muito precioso e muito curto. E nós temos que aproveitar a vida, os nossos dias ao máximo. Foi o que vimos no último sermão. Aproveitando a vida ao máximo, aquilo que Deus nos tem ofertado. Aproveitando ao máximo a vida que Deus nos deu e não invejando a vida dos outros, mas aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos desfrutar. Parece estranho que o pregador assuma esta postura. Nós que estamos aqui nas páginas do livro de Eclesiastes, desde o ano passado, aos domingos à noite, nós percebemos que o pregador fala dos problemas da vida, ele fala da vaidade, ele fala de correr atrás do vento. É um tema recorrente. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo não tem significado. Eu tenho brincado que muitas vezes as pessoas me perguntam, quando não me veem há algum tempo: como é que você está? Eu estou bem. É uma correria que muitas vezes eu não vejo fundamento, mas estou bem. Estamos na correria do dia a dia, nas atividades, nos horários a serem cumpridos. E o pregador, diante desse cenário, diante dessas considerações do correr atrás do vento, ele diz que aproveite a vida ao máximo. Isso parece estranho aqui. Ele não fala apenas de dor, mas ele fala dos prazeres e dos deleites da vida. No final do capítulo 2, ele falou sobre comer e beber. Como é bom comer e beber. E aqui ele volta a falar sobre isso. Comer e beber é uma das questões que mais geram prazer na vida. Tem pessoas que gostam mais na vida de comer e beber. Se você perguntar para algumas pessoas: pastor, amo comer e beber. Se eu não puder comer, a vida perdeu a graça. No capítulo 3 ele falou sobre o fazer o bem com alegria enquanto vivermos. Porque depois que morrermos não haverá mais condições de nós fazermos o bem. E como é bom fazermos o bem.
Isso traz uma alegria, um contentamento ao coração, quando você ajuda alguém que está precisando e Deus lhe dá condições para isso. No capítulo 5, ele falou sobre a alegria do trabalho. Para muitos, o trabalho é um fardo, um mal necessário. No Brasil, nós temos essa política perversa de um país que trabalha razoável. Porque temos tantos feriados no ano, e eu sempre digo, feriado só me atrapalha. E olha que eu sou pastor, nem sou comerciante. Feriado só me atrapalha. Nosso país é um dos poucos países que tem tanto feriado. E no capítulo 5, o pregador falou sobre a alegria do trabalho, porque o trabalho faz com que você cumpra em parte a sua missão. O trabalho está associado à nossa missão nesse mundo. Não é exclusivamente a missão, mas é parte da nossa missão. O pregador está nos ensinando que a vida é doce, mas a vida muitas vezes é amarga também. Alguns falam do gosto agridoce, gostam daquele aquele sabor meio salgado e meio doce. A vida muitas vezes é assim. Se não percebermos os dois gostos, nós não experimentaremos a vida como ela deve ser vivida. A vida não é só um muro de lamentações e sofrimento, mas a vida traz os seus momentos de alegria. E os chamados à alegria pelo pregador têm Deus no centro. Deus está sempre no centro, o centro da alegria. O pregador pode estar frustrado com a vida neste mundo caído, porém ele reconhece que todas as dádivas que eventualmente ele venha a desfrutar na sua jornada, vêm das mãos do Senhor. Então nós vamos extrair essa noite apenas 2 ensinamentos dessa passagem. Nosso sermão vai ser mais breve do que nunca, até por causa da minha voz também. O primeiro ensinamento, os prazeres da vida. Os prazeres da vida. Quais os prazeres que Deus deu ao seu povo, ao povo dele, ao povo da aliança, para que este povo desfrutasse na sua jornada neste mundo? Satisfação, que está ligado à alimentação, o conforto, a segurança e o companheirismo, a companhia de outras pessoas, que aqui é ilustrado pelo relacionamento conjugal. Ele diz aí, vai, come e bebe. Esse verbo vai transmite um senso de urgência e está no imperativo. Não é uma opção, tanto que nós dependemos de comida o tempo todo. Eu, se ficar sem comida, eu confesso aos irmãos que eu não produzo muito bem. Tem gente que às vezes começa uma atividade e não está nem aí para comer. Não é o meu caso. Determinadas horas a barriga ronca, eu tenho que comer. Eu tenho que parar o que estou fazendo e eu tenho que comer. Às vezes nos aconselhamentos que nós temos de trabalhar, e dependendo do aconselhamento, às vezes é à noite, nós começamos 8 horas, já teve aconselhamento que nós começamos 8 horas da noite e terminamos 1 da manhã. Então, a barriga ronca, eu tenho que parar. Ou comer alguma coisa que está perto, eu tenho que comer. Não funciona sem comida. O pregador fala, vai, come e bebe. Ele tem em mente, não é aqui nem tanto comer e beber, porque ele fala de beber o vinho. E muitos poderiam dizer, pastor, então a gente pode encher a cara, né? Não é bem isso que o pregador está falando aqui. A questão do vinho na Bíblia está muito ligado a uma questão cultural dos judeus, eles bebem muito vinho, mas o vinho tem um significado na Bíblia que é alegria. Está diretamente associado à alegria, à celebração, à festa. Há uma simbologia por detrás disso daqui. O vinho não é um fim em si mesmo. Tanto que no livro de Provérbios o pregador diz, tenha cuidado com o vinho quando ele se mostra atraente. Porque no excesso do consumo dessa bebida, você vai começar a falar coisas que não tem nada a ver, palavras loucas, insanas. O mesmo pregador que fala para beber o vinho, ele fala para ter cuidado com o vinho, com o excesso de bebida alcoólica. O fato é o seguinte, ele está chamando a atenção para o alegrar-se no Senhor. Somos desafiados a receber as delícias da gastronomia com alegria no coração, centrada em Deus. Aquele pão de queijo abençoado que Deus inspirou os escravos a fazerem. Aquilo ali é uma bênção. A feijoada e outras assim,
outras comidas da nossa gastronomia brasileira. O tacacá, quem não conhece o tacacá, é uma experiência interessante. Então esses sabores, tudo isso é fruto da mão, da graça, do poder de Deus, e as nossas alegrias devem estar centradas nele. No verso 8, as roupas brancas eram usadas em festas, eram mantos que eram vestidos por heróis de guerra quando eles voltavam vitoriosos das batalhas. Eram roupas vestidas pelos escravos quando eles recebiam a sua liberdade. Significava que eles não eram mais escravos, e eram as cores que os sacerdotes utilizavam para conduzir a liturgia no templo. Essas roupas alvas, brancas, que ele diz, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Ele está falando de um espírito de celebração constante a Deus. Em todo tempo haja esse espírito de celebração no seu coração, porque a nossa alegria não depende de circunstâncias, a nossa alegria depende de Deus. Deus nunca muda, Deus é o mesmo. Então a nossa alegria deve ser uma constante, mesmo que venhamos a padecer por sofrimentos. O pregador fala aqui também sobre esse óleo fresco sobre a cabeça, e esse óleo nada mais é do que perfume assim bem cheiroso, que chama a atenção. Não é bem verdade que tem pessoas que nós conhecemos pelo perfume, e às vezes nem são pessoas amadas, tá? Assim, o marido, ou a esposa, ou o namorado, ou a namorada, são pessoas na igreja mesmo que tem aquele perfume. Ela chega, você já sabe, fulano chegou. Então, ele está falando o pregador está nos preparando aqui para um momento festivo diante de Deus. Há algo mais, fala sobre os prazeres diários que devem existir também no casamento, e aqui nós estendemos para os relacionamentos de maneira geral. Ou seja, o pregador está falando de amor e alegria que andam de mãos dadas na nossa jornada. Ele diz aí: goza o trabalho debaixo do sol. Não importa o que Deus nos comissionou a fazer, não importa o tipo de atividade que Deus lhe comissionou. Dona de casa, dono de casa, criando filhos, desempregado, empregado, médico, advogado, professor, professora, sei lá qual atividade que Deus lhe deu. Mas todos nós somos desafiados diariamente a fazer algo. O cristão não é chamado para ficar na inércia. O cristão não é chamado para ser um parasita. Sabe qual é a maior característica do parasita? Ele depende de um outro ser vivo para viver. Isso se chama parasita. Ele não produz. E a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, alerta sobre isso. Sobre a pessoa que fica na preguiça, na improdutividade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo é muito rígido quando escreve aos Tessalonicenses. Ele diz que aquele que não trabalha, que não coma. Que não coma. Porque não produz. E já perceberam que em toda a família tem um preguiçoso? Eu estou dizendo um por baixo, tá? Porque tem famílias que tem mais de um. Aí é uma tragédia grande. Mas toda família tem aquele que faz um corpo mole. Seja para ir para a escola, seja para levantar cedo, seja para lavar a louça, seja para fazer alguma atividade em casa, sempre tem alguém mais assim escorado. Toda a família tem. E os irmãos acham que na igreja não tem? O pregador está falando que não importa o que Deus nos deu a fazer, esse trabalho é uma dádiva de Deus e devemos desfrutá-lo enquanto pudermos, e devemos fazer o nosso melhor e bem feito. Bem feito, um trabalho bem feito. A preguiça e o desleixo não cabem na vida cristã piedosa. Eu estou na função pastoral, tenho um chamado pastoral, e eu digo aos irmãos, uma das piores situações que uma igreja pode enfrentar é um pastor preguiçoso. É uma das piores situações que uma comunidade cristã pode enfrentar.
um pastor preguiçoso. E eu conheci vários. Pregam de qualquer jeito, não se preparam, pensam que estão enganando a igreja, não oram, não leem a Bíblia, não visitam, não cumprem com as suas tarefas administrativas, não cuidam da igreja como devem cuidar, não cuidam do rebanho e não estão nem aí. A preguiça, como dizia um pastor antigo, a preguiça é a mãe da miséria. A preguiça é a mãe da miséria. Então, não importa qual a natureza do nosso trabalho, nós temos de realizá-lo com todas as nossas forças. Os prazeres que as pessoas buscam, e Salomão está falando desses prazeres: comer, beber, a convivência social, o trabalho quando bem feito gera prazer. Quando você vê aquele trabalho bem feito e termina, você olha e se diz: puxa, que maravilha, que trabalho bem feito. Bênção foi isso. Mas esses prazeres que as pessoas costumam buscar não são ruins, eles são bons em si. O perigo surge quando esses prazeres assumem o lugar de Deus. Quando comer está acima de Deus. Eu penso que um dos maiores pecados dos crentes dos nossos dias é a glutonaria. É o comer em excesso. Esse é um dos maiores pecados que nós temos. Às vezes nós recriminamos a pessoa que ingere bebida alcoólica em demasia. Porém, os crentes saem da igreja tomando boldo, tomando remédio para o empachamento. Alguns saem até vomitando, de tanto comer. Tem uns que, não satisfeitos do tanto que comer, ainda levam a marmita, para quando chegar em casa comer. Pasme, chega em casa, abre e come. No caminho de casa já deu fome. Então vejam, irmãos, que o problema não é comer, o problema não são os prazeres em si. O problema é quando isso assume o lugar de Deus na nossa vida. Pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas fazer coisas boas, ou fazer das coisas boas como fundamentais, como deuses da nossa vida. Pessoas que vivem em função de comida, pessoas que são viciados em vinhos, bebidas fortes, pessoas que são tomadas por uma obsessão por relacionamentos afetivos, ciumentas. Na igreja tem ciúme, tem gente que tem ciúme do pastor, tem gente que tem ciúme das amizades na igreja. Aquela pessoa só pode ficar naquele círculo de amizade, se ela vai para outra amizade já tem ciúme. E assim vai. Tem gente que tem ciúme do neto. Eu já tive de lidar com casos na igreja que a avó era obsessiva, compulsiva pelo neto. Pelo neto. Isso estava gerando problema com o casal. Então, irmãos, nós temos de ter discernimento espiritual para essas coisas. O neto é algo ruim? Não. É uma bênção de Deus. A amizade é ruim? Não. É uma bênção de Deus. Agora, quando nós fazemos disso o nosso Deus, e a idolatria é algo sorrateiro, nós não percebemos. Então, é preciso ter muito cuidado com as boas dádivas. Salomão diz: desfrute, mas tendo Deus no centro. Um segundo ensinamento que Salomão transmite é a graça da gratidão. Há cristãos que se abstêm de alguns prazeres da vida, porque esses prazeres têm um potencial de escravizá-las. 1 Coríntios 10, 23 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há cristãos que percebem as suas fraquezas e não se deixam dominar pelos prazeres desta vida. Há alguns cristãos que optam por tirar a televisão de casa, outros que optam por não usar o smartphone, mas usar o celular chamado queixo duro. Conhece esse celular? Que só tem botão e uma tela pequena? Tem cristãos que optam por isso porque o celular está tomando muito tempo. São medidas radicais.
mas para aproveitar melhor a vida com Deus. Temos de aprender o que Salomão coloca aqui, o ponto-chave para que nós não sejamos escravizados pelas boas dádivas. Nós temos de aprender a receber com gratidão as boas dádivas da criação de Deus. Uma das melhores maneiras de mantermos as coisas boas da vida pela perspectiva adequada é sempre louvar ao doador por todas as suas dádivas. É o que diz 1 Timóteo 4,4. Que tudo que Deus fez é bom, se recebido com ações de graças. Por isso que os cristãos têm o costume de orar sempre antes de comer. Mas eu penso que a oração não deve estar presente só antes de comer das refeições, mas é diante de todas as coisas boas que nós vamos desfrutar. Nós temos que agradecer a Deus, reconhecer que é Ele que tem nos dado. Elizabeth Barrett Browning escreveu um hino que retrata o contraste do desfruto com gratidão e do desfrute sem gratidão. A letra do hino diz assim: a terra está repleta do céu, várias delícias do céu, e cada arbusto comum arde com Deus. Ou seja, as digitais de Deus estão por todos os lados. Os cristãos que têm esse discernimento veem essas dádivas de Deus e tiram as sandálias dos pés. Eles veem que é algo santo, que eles devem tributar toda a reverência, toda a gratidão a Deus. Os demais se sentam e comem amoras. Ela retrata a vida assim. Há duas maneiras de receber as dádivas do Senhor: louvando-o por suas bênçãos, ou apenas desfrutando as dádivas sem reconhecer o doador das bênçãos. Temos mais a celebrar do que o escritor de Eclesiastes, porque nós conhecemos a obra de Cristo Jesus, muito além do que Eclesiastes. Salomão ainda não tinha esse conhecimento. Conhecemos a boa nova de grande alegria para todo o povo, como diz Lucas 2,10. Os prazeres de Eclesiastes 9 foram todos desfrutados por Jesus em seu ministério terreno, e Jesus os desfruta agora no paraíso, nos aguardando. Lembram-se que nos evangelhos Jesus muitas vezes é chamado de glutão, e ele disse: ora, o Filho do Homem vem, toma as refeições, vai aos banquetes, e vocês chamam o Filho do Homem de beberrão e de glutão. Ou seja, era aquela pessoa que ia na sua casa e você sabia que ela ia comer muito. Sabe aquela pessoa que vai e você sabe que vai comer bastante, aí você se prepara? Na família tem um bocado assim. Então, Jesus era reconhecido como um glutão, porque Jesus aproveitou ao máximo as comidas disponíveis. Ele comia bem. Jesus trabalhou durante toda a sua vida. Ele era filho do carpinteiro. José provavelmente morreu cedo, porque já era um homem bem mais velho. Jesus era o irmão mais velho, ele tinha que tomar conta da sua casa, assumir a sua casa e sustentar a sua casa. Durante 30 anos ele foi carpinteiro, trabalhando de sol a sol na carpintaria que seu pai lhe deixou. Seu pai terreno, José, ou seu pai adotivo, como nós falamos na teologia, para não ter dificuldade. Então, Jesus trabalhou por 30 anos na carpintaria de seu pai. E quando ele estava na cruz, ele disse a um dos discípulos para cuidar de Maria, porque ele não teria mais responsabilidade sobre Maria. Ele não seria mais o filho mais velho. E percebam, irmãos, que após os 30 anos, no seu ministério terreno, o Filho do Homem trabalhou de dia e de noite. Foram 3 anos meteóricos, nos quais Jesus fez um seminário altamente dinâmico com os 12 discípulos, 12 apóstolos. 11 ficaram, porque um o traiu. Foram 3 anos que Jesus percorreu diversas cidades de dia e de noite. E nós temos o relato pelos evangelhos de que Jesus, certa feita, estava tão cansado, mas tão exaurido das suas atividades,
que a embarcação que eles estavam em alto mar foi atingida por uma forte tempestade e Jesus não acordou. É importante ressaltar que na embarcação não tem cinto de segurança, tá? Imagine uma pequena embarcação sendo jogada de um lado para o outro. Ele estava tão exausto que nem o balançar do barco, talvez bateu a cara no canto da embarcação ou caiu no chão. Ele continuou dormindo de tão cansado que estava. Então veja que durante todo o seu ministério terreno, Jesus trabalhou. E um dos versículos assim que geram mais intriga teológica, que é uma discussão entre os teólogos, Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora. Até agora. Ou seja, o trabalho faz parte de Deus. Deus sempre trabalhou. Sempre trabalhou. E Salomão, mesmo sem ter ciência plena da encarnação de Cristo, ele fala da importância do trabalho. E Jesus trabalha até agora, como sumo sacerdote. E uma outra figura que Salomão utiliza aí, é sobre o casamento, o amor no casamento. Jesus está aguardando a sua noiva eterna, a igreja. Nós somos como a noiva de Cristo, que é tão aguardada, tão esperada, tão zelada e tão cuidada por Ele, ao longo de toda a história. Todas as coisas boas mencionadas em Eclesiastes 9 simbolizam e apontam para as dádivas da graça de Deus. Jesus nos dá o pão de cada dia. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou que nós devemos pedir a Deus que nos dê o pão de cada dia. Ele nos dá o sustento de cada dia. Alegra o nosso coração com pão e vinho da ceia do Senhor, da nossa verdadeira Páscoa. Nos ungiu com o óleo do Espírito. Somos como o bom perfume de Cristo nesse mundo. Os servos de Deus fiéis fazem diferença, e uma diferença boa nesse mundo. Ele nos convidou para um banquete de núpcias no céu. Ele nos prometeu dar uma roupa branca que durará por toda a eternidade. Nós nos apresentaremos de vestiduras brancas. Eu me lembro de uma das músicas que foram cantadas por um de nossos corais. Eu fiquei extremamente emocionado aquele dia. Era a música final. E os participantes vestiram uma roupa branca, que estava escuro, né? Então veio a iluminação e aquilo refletiu assim de uma forma muito extraordinária. E eu fiquei pensando, na glória celestial nós nem temos condições de mensurar como será esse encontro com Jesus. Roupas brancas, roupas de festa com o Senhor. Salomão termina afirmando que os nossos dias estão contados, verso 10. Daí a motivação de aproveitar o tempo da melhor maneira possível e compreender que cada prazer terreno é uma antecipação de uma melhor vida com Deus, no paraíso com o Senhor para sempre. Ele diz: olha, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. As forças que Deus lhe dá, as condições que Deus lhe dá para fazer naquela ocasião. Porque depois que acabar essa vida, não tem mais obras, não tem mais sabedoria, não tem mais pesquisa, não tem mais esforço. É o fim. Que Deus possa essa noite, irmãos, aplicar essas palavras aos nossos corações. Enquanto temos fôlego, enquanto temos vida, que nós aproveitemos a vida da melhor maneira possível. Aproveitemos a vida tendo Deus como centro da nossa alegria. Não são as coisas um fim em si mesmo, mas as coisas são boas porque Deus fez. E sempre que eu me deparo com uma boa dádiva que Deus fez, seja uma paisagem numa viagem, seja uma comida, sejam momentos alegres e felizes com familiares e amigos, qualquer situação que gere no meu coração muita alegria, eu sempre penso o seguinte: se a dádiva é boa, imagine o autor da dádiva.
Se isso traz alegria para o meu coração, imagine Deus na sua plenitude. Então, que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.